Olá, sejam bem-vindos ao podcast Sesc Lab+. E hoje nós vamos mergulhar nas histórias que vieram antes de nós, explorando nossas raízes e quem nos procedeu e como tudo isso molda quem somos hoje. Mas antes disso, eu irei falar um pouco sobre o Lab+. O Lab+, é o Laboratório de Artes, Mídias, Tecnologia e Juventudes. Esse projeto do Sesc Nacional é um espaço de pura criatividade, onde as juventudes têm o apoio e a estrutura para desenvolver projetos e debater questões pertinentes com as suas realidades. No dia de hoje nós estamos aqui com a Bianca. Olá, tudo bem? Meu nome é Bianca, tenho 21 anos e eu já participei dos 2 podcasts anteriores. Para quem não ouviu, vai lá ouvir, que está maravilhoso. Todos com o mesmo tema sobre identidade, com 2 pessoas maravilhosas, então vale conferir. Dessa vez, nós estamos aqui com o nosso convidado, Suelver, que participa do Lab+, é um aluno aqui do Sesc, e vamos apresentar ele um pouquinho mais. Fale sobre você. Eu sou o Suelver, sou indígena da etnia terena, tenho 19 anos e sou uma das lideranças da juventude daqui do contexto urbano. Então, eu estou aí para contribuir com esse tema, né? A ancestralidade antes de nós, dos meus antepassados anciões. Depois eu explico mais o que é um ancião para nós. E pajés, entre outros, essa diversidade da cultura terena, né? Então, vamos estar aí tendo essa conversa rica, né? Uhum. Esse podcast vai ser um pouquinho mais diferente dos anteriores, porque o intuito aqui é fazer a gente se lembrar das nossas raízes, do nosso passado, da nossa história. Para todas as pessoas que estão ouvindo o podcast agora, que tal enquanto a gente conversa e a gente faz essas perguntas pro Suelver, você aí, faça essas perguntas para você mesmo, porque vai ser legal todos participarem, mesmo que indiretamente, né, nessa viagem para nossa ancestralidade, para as nossas gerações passadas, que tiveram, sim, histórias para contar. E talvez você aí pode não saber muito ou quase nada. Então fica aí a opção para você pesquisar mais sobre a sua família, né? Pode ser que você seja o tipo de pessoa que foge ou se esconde desses assuntos, mas quem sabe você pode encontrar histórias maravilhosas que nem você imagina. E compreender o passado é essencial para reconhecer como nossas histórias familiares e culturas moldam a nossa identidade e as relações que construímos. A ancestralidade nos revela os traços, tradições e até mesmo desafios superados por gerações passadas. Isso gera um entendimento profundo sobre quem somos e o que valorizamos. Então, para a nossa primeira pergunta, o que você já sabe sobre a sua própria ancestralidade? É uma diversidade, né, que abrange a cultura terena. Tanto em culinárias, tanto em danças, tanto em rituais, e alguns anciões, né? Os anciões são as pessoas mais velhas, onde tem uma sabedoria maior. Então eles repassam para nós o que é a cultura terena, o que é o Xumonó, o Siquirocánó, que é onde são as danças, né? São 2 povos da mesma etnia terena, né? Mas são 2 povos diferentes, onde acontece a dança, onde foi muito usada durante a Guerra do Paraguai, onde os livros didáticos escolares não contam, né? Então, essa coisa rica tanto dessa dança, onde que os guerreiros terenas levavam, os terenas são uma das melhores culinárias, né? Melhores agriculturas, então eles eram responsável por levar essa culinária, essa comida, né, esse alimento para os soldados. Então, são diversas riquezas que não são contadas, mas sim repassadas para geração em geração, para nossas crianças, para nossos adolescentes, e eles vão repassando. Mas, infelizmente, acaba se levando muitas histórias com eles, que não são contadas. Sobre a dança, sobre a culinária, às vezes acaba perdendo essas histórias muito ricas que não são contadas. Às vezes um ancião que participou da guerra, mas não contou isso para nós. Então, hoje a mídia é fundamental para a população indígena, para a juventude terena. Então, não só para a terena, mas para os povos indígenas, tanto daqui, do Brasil, entre outros países diferentes. Então, hoje em dia,
parentes, a gente chama de parentes, né? Parentes fazem esse reconhecimento para poder fazer em um doc, em um curta, em um filme. Hoje, esse mês, fiz uma filmagem, um curta para uma série onde tratava de anciões, trajando a sua trajetória, né? Então é bem legal, em breve estará nas mídias aí, e com certeza a gente vai estar vendo aí em plataformas grandes esse doc. Então eu acho que são diversas riquezas aí. Seguindo essa fala do Suelver, quando olhamos para trás, vemos que não estamos sozinhos. Cada um de nós carrega uma história muito antiga, cheia de lutas, conquistas e ensinamentos. Que histórias de lutas ou resiliência seus antepassados deixaram para a sua família? Que eu tenho certeza, por exemplo, quando eu era criança, nos livros, em vez de se referir como pessoas indígenas, tem esse preconceito de chamar de índios. Como isso afeta a sua forma de ver o mundo? Afetou demais a minha cultura. Eu comentava que eu era um indígena Nutella, né? Por não vivenciar, não estar na aldeia, não estar naquele território, tendo aqueles costumes, né? Costumes tradicionais. E quando com uns 5 anos de idade, eu vim para Campo Grande, né? A gente fala cidade grande, a gente veio para cá. E a procura de trabalho, eu e minha família, né? E quando a gente chegou aqui, foi totalmente diferente, porque meu cabelo é liso grosso, então já é um traço de ser indígena, né? E quando eu cheguei na escola, uma escola pública, né? Cheguei lá e eu ouvia comentários muito maldosos, tipo, você é bugre, né? Bugre é uma palavra muito forte pra nós. Poxa, você é bugre, né? Então, uma vez uma professora me perguntou, você é índio, bugre, né? Aí eu fiquei meio tímido assim, falando, eu não sei, eu acho que eu não sou, não. Fiquei com medo de me identificar como indígena, por conta desses preconceitos. Então, não sou só eu, que eu já vi relatos semelhantes a isso, e pessoas não se identificarem por terem vergonha desses apelidos. Então, eu não sou indígena, não sou índio, né? Porque aconteceu isso, isso, isso. Eu fiz um relato uma vez, coloquei no YouTube e, diversas pessoas, poxa, aconteceu isso comigo, coloquei nas páginas, aconteceu isso comigo. Muita juventude se identificaram com isso. Então, afeta demais a cultura, os costumes. Às vezes, adolescentes deixam de dançarem a nossa dança porque tem vergonha de outras pessoas não indígenas verem, amigas, né, amigos não indígenas verem e falarem, virarem piada nesse grupo. Então, foi de forma constrangedora, e quando eu lá nos 10, 11 anos de idade, eu já tive um pensamento já mais maduro de, poxa, eu sou indígena, tenho que mostrar minha cultura. Pela primeira vez eu nunca batia de eu ir para férias escolares e ver uma dança tradicional terena, nunca tinha visto. Aí quando eu tive a oportunidade de ver, cara, foi sensacional. Eu falei, poxa, eu tenho que dançar, eu tenho que resgatar essa cultura. Sim. Então, quando eu comecei a resgatar, foi, não sei se vocês conhecem, o Museu Dom Bosco. Sim. O Museu Dom Bosco, que você vê lá, cara, diversos cocares. Eu falei, poxa, eu tenho que ter um cocar terena, eu tenho que ter um cocar. Aí eu falei, poxa, então vamos lá. E a comunidade, não só a comunidade, mas as lideranças me acolheram. Porque se fosse outros, né? Não, você não é terena, eles falam na língua, né? É Purutuia, né? Os não indígenas, você já porque como eu sou de fora, né? Eles falam de fora, daqui de Campo Grande. Então, não, eles me abraçaram. E quando eu vi aquele museu lá, eu falei, poxa, é rico, eu preciso saber mais, eu preciso buscar mais quem é o Suelver Terena.
Então, hoje já faz 3 anos que eu participo dos movimentos indígenas, tanto nacional quanto aqui mesmo no estado, né? Então, foi uma riqueza que trouxe. Legal. E hoje eu tenho 2 voluntários na minha comunidade, onde é um de esporte, de futebol, de crianças da etnia legal. terena, e um da dança. Hoje quem puxa a ponta das danças são chamados de caciques, né? Então eu sou um cacique da dança do Hanaitikpaé, que traduzindo é dança da Ema. Então é bem legal hoje o ensino, o que eu sei, o que me repassam para as crianças, porque as crianças aqui do território de Campo Grande também tem essas mesmas lutas de, eu não quero ser indígena porque meu coleguinha lá me chamou de bugre, me chamou de meu cabelo é isso, então tem essa dificuldade também das crianças. Então eu tento aconselhar elas, dou muitos mostro para elas como é rica, né? Então às vezes tem um público bem legal. A gente foi em uma escola pública ali próximo e, cara, as crianças não indígenas, cara, se encantaram. Aí hoje, como a maioria estuda ali perto, então já naquela escola eles já ficaram famosos, né? Então, aí já começou a falar com eles, como funciona, não, fala lá com o cacique, com o Suelver, né? Fala lá com ele e sabe, fica uma coisa tipo, tô conseguindo levar a cultura aqui dentro de Campo Grande. Mas é uma dificuldade, mas a gente tá aí, né? Tentando junto com as crianças e quem sabe se tornar uma liderança. Que legal. Como é que funciona essa liderança aí, tipo... as pessoas, até pessoas não indígenas podem participar. Como é que funciona isso? Das lideranças, hoje tem o cacique, né, que é o mais atual, que é pela democracia da comunidade, onde são votadas, hoje em dia, né, mais dessa forma. E o cacique que tiver mais votos ganha. Aí tem o... Antes tinha um capitão, né, que era o líder. Eu não vou saber explicar muito bem, mas se eu não me engano, eram escolhidos. Não era tipo, eu quero participar dessa votação, vamos supor assim, igual hoje em dia, eu quero participar. Não, você não pode. Entendeu? Então tem os nossos... eles sempre pegam essas ideias, essa sabedoria também, os caciques pegam essas sabedorias dos nossos pajés. Hoje em dia, em alguns territórios são difíceis ter os pajés, né? Que é onde são nossos Chocomanati, se eu não me engano, que é os nossos curandeiros, né? Pajés são curandeiros. Sim, os curandeiros, onde também tem essa sabedoria, então... onde eles praticam essa reza, para que ter tudo certo, tanto para o cacique, tanto para a comunidade. Participei a última trabalho que eu fiz, participei de uma reza onde que ele estava abençoando as sementes que iam ser plantadas, onde eles ganharam, né? Ele fez uma reza lá bem interessante, onde eu desconhecia, né, dessa tradição ainda, porque, como eu disse, eu vim muito cedo da comunidade, então eu participei e foi sensacional. E parece que é bobo, né? Mas aí depois, num outro dia, ele falou, choveu. Parece que essas plantas, então dessa reza, então participou dessa reza e também ele pedia chuva, porque lá no território Cachoeirinha, que fica em Miranda, já é região do Pantanal, e lá está sofrendo muito com as queimadas. Então, quando ele fez essa reza, ele pediu a chuva também, e já no outro dia já choveu. Poxa, que legal. Eu falei, poxa, uma coisa bem bacana de se ver e de se presenciar. Porque é uma coisa bem interessante. Agora, seguindo essa, para você, qual que é o papel da ancestralidade na cultura familiar? O que é o passado e por que isso importa? Como eu disse, eu vou me usar de exemplo, né? Eu não praticava os costumes terenos. Eu não sabia o que era o riri, eu não sabia o que era o biju. Então, poxa, como que eu ia saber se minha mãe
ou minha avó não saberia também. Então, eu fiz um documentário com uns colegas também, totalmente amador, onde a gente conta o que é o Hihi. Aí, eu já tinha experimentado antes desse documentário, mas eu não sabia, eu achei que era só uma pamonha, sabe? Uma pamonha que a gente come em uma festividade. Eu falei, poxa, que isso é uma coisa normal de se ver na festa junina, sabe? Aí minha mãe falou, não é só isso, não é só o Hihi, que é uma comida tradicional onde é feito com a mandioca, né? Aí eu falei, poxa, como que é comer isso? Tem diversas formas de comer, tanto ela é cru, né? Quando é cozida, e com mel, que é bem, bem, bem interessante mesmo. Eu tentar disponibilizar para vocês verem como que é o preparo, onde que é feito com mandioca, tem que ser a mandioca um pouco mais velha, né? E rala, já faz aquele molde de meio que uma pamonha. Aí coloca a folha de bananeira, aí coloca já pra ferver no fogo. E sai tanto o biju, tanto a pamonha. O biju já é mais no frito, vamos dizer assim. Aí é muito importante, voltando pra pergunta, é muito importante porque se eu não soubesse dessas coisas, se minha mãe não soubesse desse passado, eu não saberia explicar para minhas crianças, né? Para minhas crianças da dança, o que era o Hihi. Algumas delas nem experimentaram ainda. Então, pô, elas têm curiosidade de saberem o que é. Então, se eu não souber do meu passado, eu não vou saber explicar o que é a dança, o que é a culinária. Então, é de extrema importância saber desse passado, saber de quem é a Bianca, quem é o Pedro, quem é o Suelver, de onde que eu vim, qual que eram os costumes dos meus familiares, sabe? Resgatar isso, trazer isso de volta, né? Então, porque às vezes a gente esquece, porque hoje em dia a gente está muito na tecnologia, mas esquece às vezes de brincar de alguma coisa que parece que foi ontem que a gente brincou, mas, poxa, é bem interessante voltar esse início do passado, sabe? Mas eu acho que a juventude precisa mais do passado e pensar no futuro, porque trabalhar isso é totalmente complicado dentro da tecnologia, sabe? Envolver também a tecnologia, ou de qual que a gente está fazendo, fazer um documentário, fazer um podcast explicando sobre isso. Cara, é totalmente legal de se procurar o passado, sabe? É necessário, É necessário. Né? É muito bom que se você não soubesse, né, dessa sua ancestralidade, dessas suas raízes, você não conseguiria passar para as crianças, você não conseguiria passar para frente. Então, realmente é muito importante, né, a gente passar para frente as nossas histórias, né, o que a gente aprende, sobre o passado, né? Um exemplo disso na minha vida é que quando eu brincava na rua, eu brincava só de pega-pega, um esconde-esconde. E daí meu pai chegava e falava, minha mãe chegava com ideias e contava que na infância deles faziam isso e aquilo. E a gente começava a brincar. Então, passar isso para gerações é muito, muito bom. E hoje, um exemplo meu é que eu passo isso para minha sobrinha e para todas as crianças que eu cuido, porque eu acabo cuidando de várias crianças. Enfim, e não só negócios de brincadeira e tal, mas assuntos da família. Eu não sei como vocês são com a família, mas geralmente eu me junto com a minha família e a gente conversa no almoço, a gente fala sobre comida, a gente fala sobre as coisas que faziam, e isso é muito importante, né? E falando sobre isso de passar para frente, qual o legado mais importante que você acha, assim, que você gostaria de deixar para as futuras gerações sobre a ancestralidade? Não deixe morrer. Não deixe morrer a cultura, não deixe morrer essa vivência que está se perdendo. Então, a juventude vai definir o futuro. Se talvez de igual você falou, uma brincadeira, que talvez a gente não brinca muito de pega-pega, as crianças vão ser o reflexo de um futuro também. Então, se elas não souberem o que é um pega-pega, o que é um bets, ou taco, né, que muitos se falam,
o que é isso? Muitas crianças desconhecem essas brincadeiras, então precisa mais dessa união da juventude em querer saber mais, em querer buscar mais. Então é de extrema importância saber do seu passado, para você criar o seu futuro com a sua família. Porque, poxa, como que eu vou falar uma coisa... às vezes o seu filho ou sua filha acaba tendo uma... Poxa, como que é uma brincadeira? Acaba querendo brincar, mas você adolescente vai lá no futuro... Poxa, eu não sei brincar de nada da minha infância, sabe? Então é de extrema importância você saber de uma culinária, de um esporte, de uma brincadeira, de um conto, ou talvez de uma historinha ali que conta sobre folclores, né? Bem interessantes, que às vezes seu avô vivenciou aquilo, né? Você tem muito disso, né? Às vezes meu avô vivenciou de ter um pé de garrafa lá na floresta lá, tal, ou saci, sabe? Uma coisa bem legal, sabe? De saber disso, de mostrar isso. Então, você buscar o seu passado é focar no futuro também. É buscar o seu futuro. Então, é de extrema importância saber do seu passado e passar para as gerações. Então, eu achei extremamente importante isso. E seguindo essa fala do Suelver, eu gostaria que vocês, ouvintes, procura refletir, até mesmo a investigar mais sobre a sua própria ancestralidade. Porque é muito importante você saber um pouco mais sobre você e a sua família. Muitas vezes somos influenciados não só pelos nossos familiares, mas também pelos nossos amigos. Como conhecimentos das nossas raízes ajuda a entender quem somos, a fortalecer nossas identidades. Como que ajuda as nossas raízes? Cara, como eu expliquei, vou dar o meu exemplo novamente. A etnia terena, somos acolhedores. Então, tanto das outras etnias como não indígenas. Então, é de extrema importância você falar de cultura, mas saber de ancestralidade. Nem sempre vão se ligar, vão debater, nem sempre a juventude vai correr atrás, mas sim, aquele que corre atrás já é o suficiente, já é importante para a nossa comunidade. Então, isso que eu falo, deixa de exemplo para eles, deixam de buscar a tecnologia, mas também buscar a cultura, buscar o seu passado, buscar tanto os seus avós, buscar a sua pesquisa como avós, não só a internet, né? Às vezes a internet acaba, vamos dizer, silenciando algumas coisas que são de extrema importância, que só às vezes seu passado é bem rico, né? E você não sabe. Então, é isso. E você tinha falado que antigamente você se considerava um indígena Nutella, né? Aí depois de todas essas vivências e lutas que você passou, você falou que você se encontrou. Agora eu pergunto pra você, quem que é Suelver Terena? Antes eu era só o Suelver, né? Eu fui me descobrindo, como eu comentei, eu vim muito cedo da minha comunidade, da minha aldeia, onde eu perdi muito minha cultura. Então, não sei, eu sei falar pouco, bem pouco mesmo, a língua, que é a língua terena, né? Veio do Arawak. Então, eu não sabia quem era o Suelver Terena. Eu não sabia que existia o Suelver Terena. Eu vim me descobrir agora com uns 10, 11 anos, que eu amadureci e vi, poxa, é rico a cultura terena, é rico a cultura guarani, é rico essa ancestralidade, é rico sim saber o que é ser um indígena. Então eu conversei demais com meus familiares, poxa, minha mãe entende, ela não fala, né, mas entende a língua terena. Então eu falei, poxa, por que eu não buscar isso? Porque a minha família não, só o meu avô
que é do movimento indígena, né? Que ele já foi cacique. Então eu falei, meu avô viajou Brasília, São Paulo, em alguns outros estados, levando a cultura terena. Então foi de extrema importância de eu saber isso. Eu não sabia que ele foi um cacique da comunidade de Limão Verde. Então eu falei, poxa, vou buscar, vou tentar entender, será que eles me acolhem ainda? E eu fui. Hoje eu faço parte do Comunicadores da etnia terena, onde a gente tem uma página, que é o Mídia Terena, onde debatemos, colocamos o que é de extrema importância para nós, da população terena, ou às vezes dos guaranis também, entre outras etnias que tem aqui no estado. Então, hoje o Suelver Terena é uma liderança juvenil, né, da juventude, onde tô se tornando, né, tô levando ainda essa questão de ser líder. Hoje eu faço parte também do movimento, faço parte de vários movimentos, então é muito rico em saber que existem outras culturas, existem outros povos, outras etnias, outras línguas. Sim, eu também achava, eu tive muito achismo, que, né, eu acho que eu sou acho que não sou. Então, depois de um tempo, eu consegui ter forças, né, pelas dificuldades, pelos preconceitos, eu consegui forças. Hoje eu tenho muito prazer em dizer que eu sou indígena terena. Então, é de extrema importância. Eu falo para a juventude, a gente conversa muita juventude tem essa mesma percepção de vida, que eles vêm muito cedo daqui vem da aldeia para Campo Grande, então tem esses conflitos entre os não indígenas, né, tanto em questão de preconceito, e tem essas divergências que acabam hoje, nem tanto, mas antes tinha muitos. Hoje a gente fala demarcando os espaços, então é de extrema importância isso, tanto para a população indígena, né? Quais são as memórias mais antigas que a sua família compartilha sobre os seus antepassados? Eu vou jogar pro lado da culinária, né? Que é um dos meus fatores que eu gosto bastante, né? Como eu disse, eu fui experimentar tarde o rihi. Rihi, eu não sabia o que era o rihi, o biju, que é uma comida feita por mandioca, né? Uma é feita pela farinha, o outro é espremida, moldada como a pamonha, que aí enrola lá, coloca todo fermentado. Então tem toda essa diversidade que minha família traz, essa alegria, essa união também. Aí a gente teve uma vez, eu lembro que tava tendo uma festividade, a gente lá na aldeia tem uma chácara que meu avô acabou ganhando, né, de um fazendeiro por ele ser, tipo, ele trabalhou muito bem para esse fazendeiro, né, e ele ganhou essa chácara como um ótimo trabalho dele, né? Então é bem legal lá a chácara. Então a gente começou a se reunir lá, onde tem amigo secreto, diversas outras coisas, brincadeiras que a gente acaba fazendo, sabe? Que são bem, bem legais, e a gente sempre tá na alegria, na zoeira, né? Às vezes. E é de extrema importância, porque aí acaba refletindo nos nossos primos pequenos, nos nossos filhos, primos, entre outros parentes que vão ser o nosso reflexo do futuro. Então, como eu estava dizendo, teve uma vez que a gente estava à noite, como é chácara lá, é um pouco mais escura, né? E meu avô lá, aí todo mundo perguntando, será que a gente tá ali, né, eu e meus primos, tudo jovens, lá perguntando, será que existe lobisomem? Será que existe pé de garrafa? Será que existe bruxa? E ficou essa dúvida. E meu avô tava indo pra dormir. Aí é um caminho, né, que ele faz ali. Aí a gente chamou ele, ô vô,
Senta aí, vamos tirar uma dúvida aqui. Tava de noite, era umas 8 horas da noite. E a gente, nesse dia, a gente ia dormir na rede, fora da, tipo, no espaço ali. Sim. Tipo, totalmente escuro. Aí todo mundo perguntando, pô, como que... O senhor já comentou como que é essa questão do folclore, dessa questão de lobisomem, de saci. Nossos avós são os melhores contadores de história pra isso. Aí pensa, todo mundo no auge dos seus 15, 16 anos. Indo dormir depois. Do medo. Foi, cara, aí ele começou a contar de uma forma que eu nunca presenciei, né? Mas eu também não discordo dele. Então, a gente conversando ali, aí ele começou a contar, teve muitas vezes que eu encontrei lobisomem à noite, em sexta-feira, lua cheia. E, cara, foi assustador. Teve uma vez que ele falou, eu tava bêbado, né? E eu tava indo de bike pra casa. Tava voltando de uma festa e tava indo pra casa. E nesse caminho eu encontro... lá tem um cemitério, né, da aldeia. E passando nesse cemitério eu vi um cachorro grande, preto. Nossa! Aí bem na hora saiu a corrente da bicicleta dele. E, cara, pensa, ele só pegou a bike e empurrou. Foi embora. Dá-lhe correr. Então, são essas histórias que... sabe, enriquecem a família também. Sim. Sabe? Traz aí, pensa, ir pra dormir, nós estava entre 10 primos, mais ou menos. Só uns 5 dormiu na rede ali. Então, meu Deus. Então você pensa, eu fui um dos corajosos nesse dormir. Que coragem, hein? Cara, foi sensacional esse dia, eu lembro como se fosse hoje, né? Porque é isso, não tem mais aquela... talvez alguns primos têm um pouco mais, porque a tecnologia chegou, então não tem tanto essa dúvida de saber. Então, se forem... será que existe lobisomem? Pesquisar lá no Google... Tem uma resposta ali. Não tem aquela emoção. Sem emoção, sabe? Não tem aquela resposta do seu avô que você, brinca e tem medo. E o depoimento dele, porque ele estava lá. Exato. Ele viveu aquilo. Ele é a prova. Então, é isso, sabe? É vivenciar esses momentos, é saber desses momentos, porque... fica só na memória, né? Não vai pra um livro, às vezes não vai pra um documentário, não fica gravado, mas fica gravado aqui na memória. Surreal. As histórias são incríveis, são ótimas. Sobre lá a culinária, né? É uma coisa também que junta, né? A família e tal. E muitas vezes a gente não pergunta, tipo, de onde veio essa comida? De onde... Quem que fez isso e passou pra gente, e todo o temperinho que só a avó tem, tá ligado? E a gente tenta fazer e não consegue, e é só o temperinho da avó. Eu falo isso por experiência própria, porque, assim, lá em casa, na verdade, na casa da minha avó, ela faz um pirão. Um pirão maravilhoso, que foi ensinado, tipo, sei lá, minha tataravó fazia, passou pra minha bisa, passou pra minha avó, e daí... Quem disse que a gente consegue fazer a mesma coisa? Exato. Mas é esse pirão que junta toda a família. E, tipo, toda vez que vai ter alguma coisa lá em casa, é o pirão. Não, é o pirão da avó. É o pirão. E ele... Cara, querendo ou não, isso é tão especial que salva vidas, sabe? Que, às vezes, eu tava muito triste num dia péssimo, e aquele pirão da minha avó, que só ela sabe fazer, nossa, alegrava assim, ó, o meu dia. Então essas coisas são muito especiais. Uma coisa que eu sempre vou levar pra qualquer pessoa que eu conheça é o pirão da minha avó. Eu faço propaganda pelo pirão da minha avó. Exato. E eu espero muito aprender a fazer esse pirão pra eu passar pra frente pra eu comer. Realmente tem tempero que só os chefes da família sabem. Por exemplo, a minha mãe, ela é baiana, né? Eu sou descendente de baiano. Nasci por lá, mas fiquei pouco tempo lá, então não sei se eu posso me dizer que eu realmente sou baiano. Mas, por exemplo, a gente gosta muito de pimenta. Lá em casa, minha mãe é do tipo que, sabe, as pimentas mais ardidas, ela come a fruta da pimenta, como se fosse a coisa mais básica do mundo. E eu falo, gente, como é que esse paladar funciona?
Aí tem uma pimenta que só, eu esqueci o nome agora, que só ela sabe fazer, que ela aprendeu com a minha avó, e minha avó aprendeu com a minha bisavó, que aprendeu com a minha tataravó, e eu nunca consigo acertar essa pimenta, porque ela tem um jeito certo de preparar, os ingredientes certos de colocar, o tempo certo de fermentação, e eu nunca acerto. Nunca, né? E é isso, essas coisas são incríveis. E continuando, às vezes eu acho que certas decisões que nós tomamos vem de uma força que vai além de mim, como se fosse influenciado por aqueles que vieram antes de mim. Fale sobre algum momento em que você sentiu que algo do seu passado familiar impactou nas suas próprias decisões. Tipo, histórias que você ouviu do seu avô e falou: se meu tataravô, no meu lugar, o que o meu tataravô teria feito? Alguma vez já impactou as suas decisões assim? Já, muitas vezes, né? Quando eu comecei a ir nos movimentos, eu tinha uma decisão. Porque eu tava terminando o ensino médio e surgiu essa questão de participar dos movimentos. Poxa, eu tava crescendo, sabe? Já tendo esse retorno com a minha cultura, vamos dizer assim. E quando teve essa oportunidade, eu tava estudando e tava semana de prova. Aí já tava, acho que num terceiro bimestre. E tipo, eu tava bem das notas, tava bem mais tranquilo. E eu tinha que tomar uma decisão. Se eu ia pro movimento que ia acontecer em Brasília, ia ficar uma semana lá, ou eu ficava estudando. Então, ou era pra mim conhecer outras etnias, outros povos, outros costumes diferentes, ou eu ficava nos mesmos costumes, tipo, ir pra escola, tal, isso, eu sou indígena. Mas não, aí eu falei, poxa, será que eu aviso a diretora? Será que não? Será que a diretora vai ser legal? Aí, poxa, eu parei pra pensar. Aí eu perguntei pra minha mãe: o que a senhora acha? Avisa a diretora e vai. Aí, não, eu acho que a diretora não vai deixar. Aí eu pensei, eu falei, poxa, eu acho que vai ser importante isso. Eu acho que meus avós gostariam que isso acontecesse. Aí meu primo já tava indo nesses movimentos, eu falei, eu vou. Eu não avisei a diretora. Com medo, né? E semana da prova, eu falei, vou lá, né? Avisei só os colegas, aí eu fui. Quando voltei, pensa. Nossa. Aí cheguei na escola, falei, oi, diretora. Eu fiquei, aí eu ganhei um certificado, né? Eu vou dar esse certificado aqui pra você, porque eu participei do movimento, eu acho que você já tá sabendo. Ela já tava sabendo, porque meus colegas já tinham falado pra todo mundo ali, todo mundo já tava sabendo. E ela falou... Aí ela olhou pra mim assim, você é o Suel. Ela não me conhecia, você é o Suel, o menino que foi pra Brasília, né? Porque aí repercutiu uma foto minha que foi tirado. E repercutiu, tipo, pra todo mundo. E todo mundo começou a compartilhar. E essa foto repercutiu e chegou nela também. Você é o menino da foto lá, o Suel de Brasília. E ela achou super legal. Cara, ela me elogiou muito. E eu consegui fazer as provas, né, na segunda chamada. Cara, ela foi super gente fina. Então, essa decisão também afetou muito. Aí, depois que eu comecei a participar desses movimentos, a juventude terena começou a ter um olhar mais legal com esses movimentos. Porque a juventude, em específico terena, não participa muito. Mas quando ela... Poxa, é legal participar e conhecer outros lugares. Hoje eles fazem pesquisas lá nesses acampamentos, né, nesses movimentos. Então, eu acho que eu acho que a minha avó gostaria eu acho que ela tá feliz onde que ela tá. Mas eu acho que ela gostaria de presenciar esse momento que eu vivi. Porque foi uma coisa muito... legal pra minha família, porque ter dois representantes, duas lideranças, né, na sua família é muito, muito rica, porque eu e meu primo já, eu falo pra ele também, a gente tá se tornando uma liderança aos poucos. E foi de extrema importância ter nós dois da família, né, participar desse movimento. Então, acho que o passado também afetou muito, porque... não saberíamos quem era o Suelver Terena se às vezes eu não tivesse participado desse
esse movimento, se eu tivesse ido no museu. Então foi depois que eu comecei a participar de agora eu tô participando de vários e vários. E isso é a sua luta, né? O que você tá passando agora. E sobre os seus antepassados, você conhece a luta que eles tiveram até você chegar aqui onde você tá? Sim, foram muitas lutas, né? Tanto familiar, pessoal, quanto de ter como eu disse, meu avô ganhou uma chácara, né? Então teve muita divergência entre as lideranças, sabe? Esses conflitos de quererem terras, essas briguinhas, sabe? De lideranças. Pô, você ganhou e a gente não ganhou, sabe? Essa questão assim. Sim. Então foram lutas que eu ouvi muitos e... Cara, tanto de estudo também, porque não era... A educação não era tão fácil, né? Realmente não era. Ainda mais em uma comunidade indígena. Então, a minha mãe relatava... Minha mãe presenciou, eu tinha que andar, tipo, uns 2, 3 km de estrada. Tinha que... Cara, chegava toda suja no colégio. E entre os demais também chegavam. Então, não era uma coisa... Só ela, sabe? E às vezes tinha que... acho que todo mundo já ouviu... tinha que carregar o caderno na sacola, sabe? Na sacola de arroz. As histórias, muitas histórias. Apagar, porque você tinha que reutilizar, né? No próximo ano você tinha que apagar com Bombril, sabe? Sabia? Nossa, com Bombril, sério. Eu descobri essa semana. Você tinha que pagar com Bombril pra fazer tudo de novo. E, tipo, os professores eram muito rígidos naquela época. Então, minha mãe não conseguiu terminar o ensino fundamental, né? Ela tá aí tentando terminar o ensino médio ainda. Mas meu pai conseguiu também. Terminou o ensino médio com essas dificuldades, mesmo com essas dificuldades. Então, são essas pequenas dificuldades, não só de conflitos, né, que tem entre essas questões de demarcação, mas sim esses conflitos que tem entre as lideranças também, acaba tendo, né, em uma família grande tem essa... A gente sempre fala que os terenos são uma família grande, né? Então acaba tendo aqueles desavenças, conflitos e tal. Então, mas hoje em dia é bem mais simples, bem mais... bem mais simples de você unir essa geração. Então, acho que tudo isso deve aos nossos passados, né? Aos nossos antepassados. Porque, poxa, se eu não tivesse nascido na aldeia Limão Verde, eu não seria um indígena. Então, Sim. E você acha que muita coisa mudou, tipo, do que foi passado, de passado em geração? Ou tem ali, tipo, eu sei que tem tudo desde o começo, mas, tipo, as mudanças, você acha que foram muitas para sua cultura? Tipo, é que aqui temos um subtema que é cultura originária ou modificada. Entendeu? Entendi. Entendeu ali? Sim. Foi... Eu acho que até um tempinho atrás muitas lideranças brigaram para que isso não ocorresse, né? Mas, infelizmente, a gente tem que ir junto com o presente, né? Para chegar no futuro. Como a tecnologia mudou demais os nossos costumes. Sim. Então, poxa, você pensa, os indígenas que não estavam muito bem com as tecnologias, não sabiam muito sobre as tecnologias, poxa, chegou sabe, impactou muito. Porque aí muitos começaram a ver como era... tipo, era muito preconceito fora do... Não existia preconceito dentro dos territórios indígenas. Não existia. Às vezes, era só brincadeira, sabe? Era só zoação, assim, sabe? Nunca teve. Aí quando chegou a internet, eles viram, assustaram um pouco, né? Poxa, esse é o mundo fora da aldeia. Sim. Então, impactou muito, tanto nos costumes. Talvez era mais costume você fazer um ri-ri, um biju, sabe? No café da manhã, tomar um chimarrão.
tomar alguma coisa, ir pescar, ir caçar. Talvez era um costume mais frequente isso. Hoje em dia é bem menos, sabe? Raramente acontece isso. Então teve Muito mais fácil. muita modificação, até mesmo com o clima, né? Quando a gente vai pra aldeia, a gente às vezes quer tomar um banho de rio, a gente fala córgo, né? De córgo também, de riachos ali. E, poxa, tá raso. Não tem como você pescar, não tem como você... E sim cuidar. Tá tendo essa questão de reflorestamento lá na comunidade, na aldeia Limão Verde. Legal, com o cacique Ademilson. E é de extrema importância isso. E a população abraça isso. Então, é rico. Isso é muito legal. Às vezes nós precisamos conversar com os familiares mais velhos, explorar documentos antigos ou até mesmo fazer pesquisas genealógicas. Além de ser um símbolo, a árvore genealógica, por exemplo, as raízes representam o nosso passado, o tronco representa o nosso presente. E os galhos e as flores representam o nosso futuro. Então, muitas vezes, devemos procurar mais saber sobre isso e não deixar simplesmente de lado e deixar morrer. Nós somos feitos das histórias dos nossos antepassados. E cada um de nós carrega a responsabilidade de levar essa herança adiante. No dia de hoje, exploramos um pouco sobre quem veio antes de nós e como essa história está impressa em cada um de nós. E com isso, nós encerramos nosso podcast. Muito obrigado, Suelver, por fazer parte, por vir participar. Nóis. E Bianca também. Muito obrigada, gente. É isso, muito obrigado pelo convite. De extrema importância saber um pouco mais sobre a ancestralidade, né? Sobre o nosso passado, ainda mais a etnia terena em específico, né? E é isso, muito obrigado pelo convite ao Sesc e ao Lab Mais. Isso, não deixe sua ancestralidade morrer.